gestão em tecnologia da informação e mestrado em modelagem computacional de sistemas. Atua com foco em governança de TI, gestão de projetos, inovação e transformação digital no setor público. Tudo bem? Seja bem-vinda, Alice. Obrigada. Isso. O André Valente também vai compor aqui a mesa. O André é profissional com sólida e interdisciplinar formação acadêmica, combinando profunda expertise técnica na área de tecnologia da informação, com sólida fundamentação em análise institucional e ciência política. Tem vasta experiência no ensino básico, técnico e tecnológico, atuando na formação de profissionais de infraestrutura de TI e no desenvolvimento de pesquisas científicas aplicadas a políticas públicas, governança e dinâmicas do poder estatal. Obrigada, André, seja bem-vindo. Tudo bem? O André atualmente está na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, certo? Como superintendente de tecnologia da informação. E também no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, como docente também do Instituto Federal de Mato Grosso e no Departamento de Computação do campus Cuiabá. O terceiro nome que eu chamo aqui, quarto na verdade, né? É o senhor Gustavo Nantes Gualberto. É superintendente de tecnologia da informação da Secretaria Executiva de Transformação Digital de Mato Grosso do Sul. O Gustavo tem 27 anos de experiência na área de tecnologia da informação, é graduado em análise de sistemas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em projeto, implementação e administração de redes e computadores pela Universidade Anhanguera. Obrigada, viu, Gustavo? Atuou por mais de uma década no Sebrae, exercendo funções estratégicas, entre elas gerente de TI e pregoeiro, servidor de carreira do estado de Mato Grosso do Sul. A gente fala de Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso do Sul? Tanto faz, De Goiás, tem muita gente que fala do Goiás, mas não é do Goiás, é de Goiás, né? Tanto faz, então, Mato Grosso do Sul. No cargo de fiscal tributário estadual, integrou a equipe ali do Profisco, como gerente de produtos de TI e atualmente representa o estado na ABEPTIC, como diretor técnico. É também vice-presidente da Sucesso, Mato Grosso do Sul. Bom, o Juliano Ferreira também se junta a nós. O Juliano é coordenador geral de acordos e parcerias da Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética. Tem torcida, Juliano, Muito bem. Juliana é mestre em segurança cibernética e especialista em segurança da informação pela Universidade de Brasília. Possui mais de 20 anos de experiência em tecnologia, inteligência e segurança digital no setor público. Obrigada, viu, Juliano? Seja bem-vindo. E, por último, o senhor Vitor Santos, que é gerente de tecnologia da informação da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. É mestre em gestão social, educação e desenvolvimento regional, certificado pelo PMP desde 2005. Muito obrigada, viu, Vitor? Seja bem-vindo. Diversidade aqui, vários estados representados nesse painel. Olha, o Vitor tem mais de 38 anos de trajetória, consolidou sua carreira na liderança de projetos estratégicos, governança e transformação digital no setor público capixaba. Ao final, a gente pode abrir espaço também para perguntas do pessoal, se assim vocês quiserem, tá, gente? Bom trabalho aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, a presença de todos nesse painel. É uma satisfação moderar essa equipe, esse painel tão rico. E a gente vai falar um pouquinho do impacto da IA, principalmente não só como uma ferramenta tecnológica, mas como uma solução que ela visa integrar pessoas e máquinas. A IA não vai substituir o ser humano, isso é certo, E aí eu venho trazer um pouquinho sobre essa experiência, porque a gente tem acompanhado uma evolução tecnológica muito forte, sem precedentes na humanidade. Eu sou daquela equipe dos 50 mais, que não existirá mais nesse mundo, e a gente passou por dois grandes marcos dentro da tecnologia, Década de 90, com a internet, rede de computadores, esse ambiente sem fronteiras, onde a transformação digital ela foi essencial para a humanidade, Tínhamos processo de negócio totalmente manual e a partir daí com a tecnologia a gente foi ampliando os resultados,
trazendo automatização de processos, chegando até uma camada de dados importante, né? Só que de 6 anos para cá, uma nova tecnologia, é claro que ela não nasceu do nada, né? Ela veio se maturando pelos anos e veio realmente potencializar. Não somente automatizando, mas criando uma qualidade para os dados. E é nessa linha que a inteligência artificial ela vem como essa joia da coroa, aonde ela traz para o ser humano a possibilidade de ampliar suas decisões, qualificar ainda mais os seus dados. E aí a gente vem trabalhar com uma tríade importante dentro desse papel, que é tratar a inteligência artificial, a governança e principalmente o impacto social da inteligência artificial, né, dentro de todo esse processo. E é por isso que estamos aqui para debater um pouco, né, sobre esses 3 grandes eixos que vão nortear a humanidade daqui para frente. Como eu disse para vocês, a inteligência artificial ela não substituirá o ser humano. Ela vai me trazer a possibilidade de ampliar resultados, potencializar resultados. E com isso a gente tem os nossos colegas, e aqui muito bem representados, né? Temos aqui 2 da área judiciária, né? Alice do Tribunal de Justiça de Tocantins, eu do Conselho da Justiça Federal, Secretaria de Estado, né? De Saúde, né? De Gestão Estratégica, temos também Procuradoria, e com isso a gente vai ver o impacto da IA nesses grandes eixos do serviço público. Então, a gente separou aqui 3 perguntas, e essas 3 perguntas ela vem nortear um pouco o nosso trabalho, né? E o primeiro delas, como eu disse para vocês, quando a gente fala de governança, de inteligência artificial e o impacto social, gente, a governança, quando eu falo em governança, a gente fala de governanças, né? Por quê? A gente começa lá com governança corporativa, onde a gente tem ali o planejamento estratégico como foco, depois veio a governança de TI, alinhada com a governança corporativa, e aí foi indo, né? Governança de segurança, privacidade, e agora, a menina dos olhos, governança de inteligência artificial, que depende de todas as outras anteriores, né? Então, a nossa primeira pergunta, ela vem tratar o papel da governança na inteligência artificial. A gente está vendo muito falando só da ferramenta tecnológica, mas e os dados que estão sendo processados? Qual a qualidade desse dado, né? Então, o primeiro eixo, a nossa primeira pergunta, ela vem falar um pouco de como eu estou governando a inteligência artificial, trazendo segurança, privacidade, responsabilidade, ética, que é o que a nossa inteligência artificial ela deve se pautar. E aí eu começo a perguntar aqui para Alice, né? Alice, que é do Tribunal de Justiça de Tocantins, como está sendo essa governança dentro do Judiciário Estadual? Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, participar desse painel. Bom, no Judiciário nós temos uma regulação própria, né? Nós temos a Resolução 615 do CNJ, que ela já trata dessa governança de IA no Judiciário como um todo. Hoje está sendo um desafio no TJ Tocantins, porque a gente precisa passar, igual ele falou, ele precisa ter uma estratégia, né, no órgão. Então, como que foi definido esse desafio lá na nossa realidade? Foi elaborado um programa de transformação digital. Esse programa ele está alinhado com a estratégia do tribunal e nós estamos propondo estruturas de governança para que seja definido dentro do tribunal a utilização de inteligência artificial. Então, assim, o CNJ ele já regulamenta, o que nós estamos fazendo é só alguns ajustes para a nossa realidade ali internamente, né? Definição de fluxos internos. Mas esse é um grande desafio, né? A governança da inteligência artificial como um todo. Perfeito. André, na Secretaria de Saúde, né? Tecnicamente, quando
a governança, ela vem como um norteador para as ações a serem realizadas, utilizando a ferramenta tecnológica, né? Como vocês estão organizando isso, né? Até para que a gente preserve a segurança, né? A ética. Como é que está sendo feito isso na Secretaria de Saúde? Boa tarde a todos. Agradecer também o evento pelo convite para o evento e para o painel. Bom, a gente, na Secretaria de Saúde, enxerga a inteligência artificial e especificamente no tópico da governança como um elemento de 3 pilares principais. Primeiro pilar principal na atuação da IA é a cultura interna. Desde o letramento digital, nós temos uma dificuldade com os médicos, com os profissionais na área de saúde, na incorporação e aceitação desse elemento principal. Quando eu digo desses profissionais de ponta, é porque é na ponta que se faz presente o impacto social das ações tecnológicas implementadas. E a gente também tem, na parte administrativa, o receio do controle, que é o que a gente diz internamente, porque não está claro ainda as competências dentro do sistema do SUS de responsabilização de, por exemplo, um exame triado errado, um paciente triado errado, de uma regulação mal feita, ou seja, dos agentes, das ações administrativas relacionadas à saúde. De todo modo, a gente entende a cultura interna, esse labirinto, a gente entende a parte da interoperabilidade na Secretaria de Saúde Estadual. Nós temos um grande problema da fragmentação de dados, muito bem apresentada hoje pelo Ministério, ou pela Secretaria Marcos, da Secretaria do Ministério da Mato Grosso do Sul, que apresentou o projeto deles, que fez um movimento, que está acontecendo um movimento no Brasil todo, de todos os estados, todas as secretarias, de integrar os seus dados, porque os dados hoje são dispersos, desde a rede privada, da rede pública, são dispersos em diversos sistemas e caixinhas de unidades organizacionais. Você tem no DataSUS, você tem na Diretoria de Assistência Farmacêutica, ou seja, como é que a gente faz para pegar isso tudo, integrar isso tudo numa base única, para daí sim poder fazer a operacionalização de inteligência. E, por último, como já disse, né, a própria regulamentação disso. Então, a aplicação da IA dentro das unidades do Estado, especificamente na saúde, ela parte nessa problemática desses 3 pilares, e a regulação é uma delas, que não está muito claro. A questão de, se a gente tiver uma fuga de dados, uma incompletude na LGPD, quem é o responsável por aquela ferramenta que foi gerada? É a IA, é o administrador, é quem autorizou? Então, são lacunas que ainda não estão completamente preenchidas. Obrigado. Interessante, né, André? Porque a gente está falando aqui num ponto essencial, que é tratar dados, né? Dar qualidade aos dados. Gustavo, quando a gente vem colocar como base, né, dados, basicamente, no Mato Grosso do Sul, como é que vocês estão trabalhando a governança na forma de garantir, né, a soberania do dado, né, uma boa governança de dados? De que forma, quais os mecanismos estão sendo utilizados no Mato Grosso do Sul, no Estado, para que a gente possa garantir essa governança de inteligência artificial baseado nesses pilares? Legal, Charles. Primeiro, gostaria de agradecer também o convite do pessoal do CIO Cerrado para participar do painel. O evento está bem fantástico. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma estrutura de governança onde a CETDIG, né, que é a Secretaria Executiva de Transformação Digital, ela tem esse papel transversal. Ela não executa a IA na ponta, né, como as secretarias que estão aqui hoje no Mato Grosso do Sul, tem outras secretarias que estão acompanhando aqui, né, tem a Segurança Pública, Educação, Saúde, né. A gente tem um papel exatamente de fazer a governança, de regular, de estipular maneiras das unidades nas pontas, né, que atendem o cidadão, como eles vão articular a IA para poder trazer resultados, né, para trazer as soluções. Então, no Mato Grosso do Sul, o que a gente tem feito, né, trabalhado, pegando um gancho aí na fala dos colegas anteriores,
é trabalhar a regulação disso, né? E o projeto de inteligência artificial, ele não é um projeto isolado dentro do Mato Grosso do Sul. Ele vem dentro de um pilar de governo que é a transformação digital, né? Então, a gente, dentro do processo de transformação digital, de transformar os serviços públicos em serviços públicos digitais, a gente incorporou a IA, né? Então, a política de governo digital do Estado já possui lá várias diretrizes para uso de inteligência artificial. E, no caso do Mato Grosso do Sul, né, no caso específico da 7Dig, o que a gente tem feito é isso, trabalhar capacitação, né, a sensibilização do usuário, a capacitação das lideranças, a mudança de perfil, né, onde o servidor ele tem que entender que a IA não veio para substituir o trabalho dele, né? A IA veio para transformar tarefas repetitivas, e isso vai tornar possível que o servidor faça aquilo que ele tem que fazer, que é planejamento, que é gestão, que é atendimento ao cidadão. E aí, com isso, a IA veio para acelerar. Então, a gente tem trabalhado essa mudança de cultura, né? O desafio sempre é cultural, né? A gente sabe que infraestrutura é um desafio para a IA, mas a gente tem conseguido impulsionar isso através da adoção de nuvem, né? Contratação de serviços. E a gente percebeu que o maior desafio hoje não é regulatório e nem de infraestrutura, é um desafio cultural. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o uso da IA, como você mesmo disse, Charles, com ética, né? Uso com ética, uso com responsabilidade. E a 7Dig ela tem trabalhado isso, normatizando isso e gerando governança para aí sim as áreas das pontas poderem desenvolver seus produtos em IA. O Gustavo colocou 2 pontos aqui que são importantes, né? Primeiro, governança, eu preciso de política muito bem definida, né? E a política de conscientização do usuário na utilização da IA, ela é importantíssima. Muitas das vezes a gente vê órgãos com cartilhas muito bem definidas, né? Mas as políticas internas, elas ainda não estão, né, muito bem postas, né? Juliano, lá no Gabinete de Segurança Institucional, eu participei um tempo, né? Até estava conversando com ele de 2011 até 2013, eu participei da confecção das 14 primeiras normas complementares de segurança, né? E o GSI, ele tem como missão definir, né, diretrizes para a administração pública federal. E a gente vem falar muito lá sobre soberania de dados, proteção de dados, né? E uma coisa que o Gustavo colocou aqui que é importantíssima, que a gente vê só lá na área tecnológica, que são os guarda-reios, né? A gente tem que definir os limites da utilização da inteligência artificial, porque o plano de conscientização para o usuário final, gente, ele só é válido se antes a regra for muito bem definida, né? Então, Juliano, lá no GSI, como é que vocês estão tratando essa governança, essa base para que a administração pública federal, né, na sua totalidade, ela possa seguir isso como marco? Não, excelente, assim, a oportunidade da gente falar desse desafio. Antes de tudo, aí, agradecer o convite, dar boa tarde aí a todos. Charles, aproveitando, e você vê aqui, né, no nosso pequeno fórum aqui, né, a Alice tinha citado a questão da normatização, né, o André trouxe o desafio da implementação tecnológica, e pegando o gancho do Gustavo, o GSI também ele não é uma instituição que implementa a IA na ponta, né? Ela vai nessa linha, né, Charles, que você trouxe bem esse contexto. O GSI vem muito na linha eu acredito que governança é colaboração, né? Então o GSI vai nessa linha de colaborar no sentido de traçar diretrizes, pensando nessa missão que existe ali dentro, de articulação com outras instituições, né, com instituições privadas, com a academia, com a sociedade, para que a gente possa elevar o nível de maturidade cibernética de uma maneira geral. E quando a gente fala de maturidade cibernética, a gente tem que tratar de IA, né? E aí o avanço em relação à governança, e por isso que eu falo de colaboração, porque você vê que é uma tentativa de você traçar diretrizes pensando em um aspecto um pouco mais estratégico, mas não um estratégico no sentido de mais importante, né? É um estratégico no sentido de que é importante contribuir com essa visão de Estado, né? A gente precisa tratar esse desafio também como desafio de Estado, né? A gente precisa tratar como soberania digital, soberania de dados, né? Como é que isso está acontecendo, a interação com outros países, porque é muito natural, dentro do desafio de uma instituição que tem uma missão específica, é muito natural que ela se preocupe em alcançar aqueles resultados e pense um pouco menos, né,
em aspectos mais amplos, né, de proteção dessa informação enquanto Estado. Então, a contribuição da governança, né, e voltando para o início da sua pergunta, né, como é que a gente pode colaborar com essa questão da governança, buscando alguns requisitos e estruturando diretrizes que possam apoiar as instituições num caminho, né? Poxa, eu vou implementar a IA aqui dentro, vou fazer essa entrega, mas existem algumas preocupações de requisitos que isso estando dentro de um direcionamento, né, de uma estratégia de cibersegurança, de uma instrução normativa, né, como você mesmo citou, até avançando, né, para a contribuição que o GSI faz dentro do CNCiber, que é com a produção agora do marco legal, né, de cibersegurança, que também trata aspectos de IA. Essa colaboração ela é muito mais no sentido de contribuir com diretrizes e com um caminho do que definir uma normatização ou tentar engessar alguma coisa, né? E eu acho que essa contribuição, essa colaboração que a gente faz entre as instituições é muito importante. Eu acho que dá um resultado muito positivo. Um ponto importante, Juliana, é que quando a gente trata da governança, ela atua muito na pirâmide do estratégico, né? O tático operacional é o que a gente define dentro de cada uma de nossas instituições. E o Espírito Santo, ele tem a sua procuradoria, né? Que é a defesa do Estado, né? E ela tem que se basear numa norma, num padrão. Inteligência artificial na Procuradoria, né, geral lá no Espírito Santo. Como é que vocês têm posto, né, a inteligência artificial de forma que a governança ela esteja não só padronizada, mas a própria Procuradoria definindo os rumos para que as instituições do Estado elas possam seguir a aplicação da inteligência artificial? Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado à organização do CIO Cerrado pelo convite. Acho que eu sou o único CIO do Sudeste, né? Lá do mais longe um pouquinho. Agradeço também pelo convite do painel. A PGE, ela vem tratando da inteligência artificial recente, assim como eu acredito que a maioria, desde o ano passado, buscando ferramentas, buscando plataformas para ajudar aos procuradores e seus assessores a elaborarem pareceres e peças judiciais. E, a partir desse momento, dessa busca, ela elaborou uma portaria em dezembro do ano passado, de 2025, que coloca todo um regramento para se utilizar essas plataformas de inteligência artificial, proíbe, por exemplo, a utilização de usuários pessoais em plataformas públicas, proíbe a utilização de arquivos com dados pessoais, dados de empresas, né, dados mais sensíveis, e a gente definiu, então, uma plataforma, fez a aquisição dela, e a partir desse momento, dessa plataforma, por que ela foi escolhida também? Porque ela consegue trabalhar apenas com os dados, com os arquivos que são colocados dentro dela para serem utilizados. Então, a partir do momento em que ela analisa peças de um processo, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, e o procurador ou assessor coloca também lá informações de jurisprudências ou de modelos para serem utilizados, ela não vai fazer uma geração de informação equivocada ou inexistente. Então, isso é muito importante para a gente dentro da Procuradoria. Por outro lado, a STD, que é a Subsecretaria de Transformação Digital do Estado, subordinada à SEG, a Secretaria de Governo, ela fez neste ano de 2026, em março, e teve uma atualização em maio, de um manual de uso de inteligência artificial para todos os órgãos de governo, que seguiu a mesma linha da portaria da PGE, para orientar os órgãos que vão utilizar, né, que desejam utilizar essas plataformas. E aí, por fim, fazendo só um último resumo, a questão de pessoas
e de governança. Os colegas já falaram muito bem, mas esse é um desafio grande que a gente tem pela frente para a gente conseguir tratar dentro do uso da inteligência artificial. Perfeito, gente. Então, fechando esse nosso primeiro bloco, basicamente a gente está com a carroça na frente dos bois, né? A gente está utilizando aí a inteligência artificial como ferramenta, mas precisamos muito ainda de trabalhar uma governança de dados, né? Uma governança de segurança da informação, a própria privacidade, para que a gente defina aí os limites, os rumos, né? A serem seguidos na utilização da inteligência artificial nas nossas instituições. Gente, a segunda parte do nosso bate-papo, eu vou fazer uma concatenação interessante, né? Porque são duas perguntas relacionadas ao impacto da inteligência artificial ao cidadão, que é externo, e o foco em pessoas, né? E esse pessoas, a gente traz aqui o público interno, né? Como é que a gente está tratando o nosso servidor? Será que na cabeça deles, eles serão substituídos pela inteligência artificial? Ou a inteligência artificial, ela vai potencializar o raciocínio de cada um de nós, né? O que eu sempre digo é que a inteligência artificial, se ela for utilizada para não enriquecer o seu pensamento, ela vai te emburrecer. Mas se você utilizar a inteligência artificial para enriquecer o seu raciocínio, você vai se tornar uma ferramenta importantíssima nesse processo. Então, eu queria, nessa nossa última rodada, entender um pouquinho como vocês têm tratado a inteligência artificial com foco no cidadão, que, né, o serviço público não tem fins lucrativos, ele quer um serviço bem prestado, né, para a população. Como é que está o foco, né, as soluções que vocês estão utilizando para o cidadão e como vocês estão trabalhando o foco interno também? Alice, eu gostaria de escutar você um pouco. Bom, então, com relação ao Tribunal de Justiça do Tocantins, o cidadão, quando ele busca a justiça, né, ele quer uma resposta rápida ali para o seu conflito, né? Então, o judiciário ele tem investido em tecnologia e uma ferramenta que nós implantamos lá no TJTO foi o que a gente chama de Gaia. Então, ele é uma ferramenta de IA que ela é implementada direto no processo eletrônico judicial, que nós utilizamos o EPROC, para elaboração de minutas, análise de documentos, né, dentro ali daquele contexto do processo, ele não sai, né, não é só dentro do contexto ali do sistema, e para poder melhorar a produtividade e assim acelerar o processo para trazer um resultado melhor para o cidadão, né? E essa semana, de ontem para hoje, já saiu um relatório do CNJ, que é o Justiça em Números, e o Judiciário tem, sim, conseguido melhorar isso, apesar da grande entrada de processos, né, todos os anos, mas a gente tem conseguido melhorar a produtividade dos magistrados. E com relação ao público interno, então, assim, essa estratégia de implantação, como eu falei no início, foi definido um programa de transformação digital e foram definidos alguns eixos. Então, teve o eixo da governança, o eixo da infraestrutura e o eixo pessoas. Então, dentro de pessoas, nós estamos trabalhando em uma trilha de capacitação. Então, antes de disponibilizar a ferramenta para o usuário, é obrigatório que ele passe por uma capacitação e essa trilha vai ser constante, tanto na área judicial como administrativa, qualquer ferramenta que seja institucionalizada no tribunal, o usuário precisa ser capacitado. E está sendo feito também uma conscientização que a IA não vai substituir o magistrado, a IA ela não vai tomar a decisão, né? Ela é um auxiliar, ela é um copiloto ali, mas a decisão final é do servidor, né, e do magistrado. Então, isso está também na capacitação, está sendo feita esse trabalho de conscientização. É a conscientização que o ser humano ele vai ser o curador, né? É ele que vai validar o que a inteligência artificial ela vem trazer como resultado. E no Mato Grosso, André, como é que está a saúde, né, com esse olhar tanto externo para o cidadão quanto para o servidor? Analisando do ponto de vista do impacto social, o cidadão ele não quer saber se eu melhorei meu processo, ele não quer saber de
exatamente de produtividade, ele quer resolutividade do atendimento dele. Então, o que, que um cidadão espera de uma Secretaria de Saúde? Ele prefere o seguinte: quando é que eu vou viajar para fazer aquele procedimento? Quando é que o meu procedimento lá na ponta vai ser atendido? A minha triagem foi feita da maneira correta, eu entrei na fila, mesmo tendo uma criticidade maior, eu entrei na fila igual com uma pessoa que vai lá só para fazer quebrou o pé, por exemplo, eu estou morrendo com câncer, mas o outro estava quebrando um pé, eu entrei na fila igual, na mesma prioridade, cara, na mesma fila, ou eu tenho alguma priorização? Então, veja, esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento não é um trabalho trivial, porque a gente trabalha com volumes absurdos de dados dentro da Secretaria, com múltiplos sistemas integrados. Mas a grande questão que nós temos com relação à IA são basicamente dois aspectos. A gente tem que olhar a aplicação da IA dentro dos processos e a gente tem que olhar a IA para resolver problemas específicos de melhora de atendimento. Como é que a IA é aplicada na Secretaria? Então, dentro da infraestrutura de TI, a gente aplica a IA no desenvolvimento Spec Drive, a gente já tem sistemas desenvolvidos puramente por IA lá na Secretaria. Ao mesmo tempo, na infraestrutura, nós temos desenvolvimento e resolução de problemas baseados em IA. Ou seja, nós temos o nosso ambiente, já tem uma cultura de conhecimento que a gente tem lá, então boa parte dos problemas que eu precisava de ter 2 ou 3 especialistas, uma pessoa pesquisa, resolve e já faz a operação com a devida credencial. Isso já é a realidade lá. Agora, nós temos a IA aplicada na saúde para resolver os problemas. Então, nós temos um projeto piloto de integração com telemedicina. Mato Grosso é um estado continental, nós temos distâncias de 1.200, 1.300 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Então, assim, como é que eu faço para pegar aquela pessoa que está lá na ponta, que foi triada de média e alta complexidade, e fazer a alocação dessa pessoa para lá? Então, essa triagem de telemedicina, que é onde sai o laudo dele e automaticamente já entende que ele tem uma periodicidade maior, a gente já tem uma IA interna, rodando internamente, não é pública. Eu não preciso da IA mais inteligente, eu preciso da IA que consiga entender aquele contexto e resolver o meu problema. De modo com que o médico regulador, ele ao invés de ficar fazendo esse trabalho pessoal e manual, ele faça o trabalho de impacto social, de ligar para a pessoa, de dar o acolhimento, de fazer o atendimento. Uma outra coisa que é muito comum é a falta, você faz o atendimento, você faz a regulação e o cara não vai. Então, como é que eu posso fazer igual os aviões fazem, do overbook de agendamento? Então, a gente está fazendo isso já, entendeu? Então, a gente já tem uma IA que, com critérios próprios, ele faz, tem lá um raio-x ou uma ultrassonografia. Eu só consigo atender 10 à tarde. A gente faz um overbook lá de 12 ou 13. E com a falta do pessoal que está, com o overbook a gente consegue otimizar a implementação daqueles anos. São alguns dos exemplos que eu trago para você, mas nós temos várias outras. Nós temos um outro exemplo da farmácia, que é fazer o planejamento de insumos. Um grande problema que a gente tem no mercado do governo é como é que eu vou planejar compra e aquisição de medicamentos se eu não sei a demanda de gente que vai chegar para mim. Quanto que eu compro de aspirina? Quanto que eu compro de determinado medicamento? A gente não sabe. Mas nós já temos uma IA também interna, eu não preciso, como estou dizendo, não preciso de uma IA muito inteligente, mas especializada, interna, que já está fazendo esse trabalho de treinamento de retrotreinamento para que a gente consiga prever o que vai ser comprado na farmácia de alto custo de forma planejada, para que não chegue um surto e eu não tenha condições de aí, entra no emergencial, entra naquele... Então, são várias soluções que a gente tem lá na Secretaria, isso aí já é uma realidade já para a gente. Só que, como eu disse, a gente tem um grande problema da regulação, né, da formulação legal disso tudo, que ainda não permite com que a gente aplique na prática mesmo, ou de forma incisiva, essas inovações todas que a gente tem. Gente, aí para finalizar, né, o tempo muito curto, né, para tanta informação importante, eu vou escolher um de vocês três, tá? Victor, como é que está o impacto, né? Tanto interno, pessoas internas, basicamente nos seus servidores, e o que está sendo entregue pela Procuradoria, né, relacionada à inteligência artificial. Certo. Acredito que todo mundo tenha esse problema, esse gargalo, de que quando um processo vai para a Procuradoria, ele demora muito a sair.
né? Nós temos também isso, e essa plataforma que foi adquirida veio para tentar minimizar esse problema. Então, ao invés de dias elaborando um parecer ou uma peça jurídica, agora com essa ferramenta a gente consegue elaborar em minutos. É claro que, como a gente conversou antes, os servidores, procuradores e assessores são curadores da informação. Eles precisam avaliar o documento que foi gerado, verificar se está tudo certo e aí sim fazer a liberação daquele processo, daquela peça. Mas, de qualquer forma, eu acho que com isso o ganho tanto interno dos servidores de produtividade quanto para a população, que o seu processo vai ser liberado mais rápido, isso é um ganho bastante considerável. Perfeito, gente. Gostaria de agradecer a todos, tá? A participação de todos. A gente segue com um resumo importante. A transformação digital no serviço público, a tecnologia ela veio potencializar, a inteligência artificial, ela veio nos trazer resultados excepcionais, mas precisamos de um olhar para a governança, precisamos de um olhar de impacto social, tanto para o cidadão que vai receber o nosso serviço, quanto também para o nosso servidor, porque ele não é refém, ele vai se beneficiar, ele vai se especializar, ele vai ampliar o seu conhecimento. Então, a inteligência artificial, ela vai trazer o melhor se for bem governada. Se não for bem governada, infelizmente, resumirá uma ferramenta tecnológica que pode virar uma vulnerabilidade, pode virar um risco institucional. Então, agradeço a todos e até uma próxima. Excelente, muito obrigada a todos vocês, parabéns, Charles, pela condução. Peço que vocês permaneçam aí para receberem aqui das mãos dos nossos líderes CIO Cerrado um certificado, agradecendo pela participação de vocês.